welcome back to English to Help, English for Immigrants. How are you doing today? Doing good? Good, good, that's awesome. So good to be here, to be back to our video class. Então, pessoal, tudo tranquilo aí? Bom, só lembrando a vocês aí de, como sempre, entra lá no canal, se inscreve, vai lá na nossa página do Facebook também, Instagram, deixem perguntas, dúvidas, vamos interagir, vamos deixar tudo que vocês tiverem de dúvida aí, sugestão também de temas que vocês querem para os próximos vídeos aí, dicas que vocês têm dificuldades aí, vamos participar e vou tentando responder todo mundo aí e sempre tentar pegar essas dicas de vocês aí, essas sugestões, né, melhor dizendo, do que vocês estão com dificuldade, o que vocês estão precisando desenvolver melhor, tá bom? Bom, seguinte, para a aula de hoje, não sei se vocês perceberam aí pelo início, né, hoje eu mudei aí o meu greeting, né, a minha saudação, eu falei de uma forma diferente, eu disse aí, how are you doing? É só uma forma diferente, eu vou fazer em breve um vídeo aqui também falando sobre outras formas que a gente está muito acostumado com how are you, e recentemente eu falei nos outros vídeos, eu falei, se não me engano, how's it going, e hoje eu falei how are you doing porque eu usei o verbo do aí e eu quero relacionar com a aula de hoje, com o que a gente vai falar hoje, tá? Que hoje eu vou tentar falar um pouquinho de vocabulário e algumas expressões que a gente usa ligados a trabalho, a profissões também, né, a atividades, vamos dizer assim, né, atividades profissionais também, que é uma coisa que bastante os imigrantes usam, né, aqui na Flórida eu vejo bastante gente usando aí nos grupos, né, buscando trabalho, buscando parcerias, então esse é um vocabulário e a dica que eu vou dar hoje vai ajudar bastante você, não só no teu entendimento, né, em relação à leitura, quando você vê anúncios aí, quando você for escrever também, mas com a tua pronúncia, né, que tem umas dicas que eu vou falar aqui que o pessoal aí às vezes fala de maneira equivocada quando você vai dizer o que você faz, né? Qual é a tua ocupação, vamos dizer assim. Então a dica de hoje vai mais nesse sentido aí, com esse vocabulário. Então a primeira coisa é o seguinte, pessoal. A minha pergunta foi, how are you doing? Tá? Então isso quer dizer como vão vocês, como é que vocês estão indo, né? É parecido com how are you. Então não confundir, por exemplo, com a pergunta que já que eu comecei a falar de profissões, quando alguém quer saber o que você faz, né? Então, a pergunta que a gente vai fazer neste caso, o que você faz, né? O que você faz para viver, seria what do you do? What do you do? Né? Que é meio que assim uma forma de encurtar. A pergunta completa seria what do you do for a living? Ok? What do you do for a living? Então, o que você faz da vida? O que você faz para viver? Mas acaba se encurtando, então a gente vai dizer what do you do? Beleza? Então não confundir com a outra pergunta que eu fiz, que também tem o do numa outra forma. Então lá no início eu cumprimentei vocês com how are you doing? E aí você vai dizer I'm doing good, I'm great, I'm doing well. Ok? Então é como que você está. Então para a gente falar de profissão, de ocupação, né? É what do you do? Beleza? Outras opções, às vezes a gente estuda aí nos cursos, né? Então a gente vê, ou bota no Google aí também, a gente vê outras opções para perguntar, do tipo what's your occupation? É possível também qual a sua ocupação, what's your occupation, né? Você se ocupa de quê? De que você trabalha? Mas eu diria que não é tão assim comum. E uma outra que às vezes talvez você vai jogar no Google lá e vai acabar aparecendo essa aí, what's your profession? Ok? What's your profession? Tá certo também, eu prefiro não utilizar porque, vamos dizer assim, profissão não necessariamente é aquilo que você está fazendo no momento. Então, what's your profession? Eu posso dizer, eu sou, sei lá, médico, mas o que eu estou fazendo no momento não está relacionado à medicina, né? Eu deixei aquilo lá, mas agora eu trabalho como músico, né? Então eu diria que what do you do vai soar melhor. Então, o que você faz da vida, o que você está fazendo, eu acho que vai soar melhor. Então eu sugiro a gente usar what do you do, ok? E aí pra gente responder isso, forma simples também, tá? Verb to be. What do you do? I'm a doctor. I'm a mechanic. I'm a chef. Ok? Então não necessariamente eu fiz a pergunta com o verb to be, mas a resposta vai ser com o verb to be, que eu vou dizer eu sou. E aí a profissão ou a ocupação que você tiver em relação àquela pergunta. Então vamos dizer que certas palavras vão dar origem a outras por
causa de um sufixo, tá? Então, por causa de duas letrinhas, né, esse sufixo a gente vai colocar no final, vamos criar uma palavra nova. Então, por exemplo, quando eu quero dizer que alguém trabalha de gerente, então você vai lá, precisa ir lá no banco, abrir uma conta, eu tenho que falar com o gerente. Então, a pessoa que gerencia, ok? Então, vamos pensar desse lado. Então, o verbo gerenciar alguma coisa, administrar, é o verbo manage, ok? Manage. Então, a pessoa que pratica aquela ação, né, a gente vai dizer que é o manager, tá? Um detalhe é que essa palavra que eu comecei falando aqui, o manage, já termina com E, então eu não preciso acrescentar ER. Nesse caso, eu vou acrescentar só o R. Manager. Então, manager é a pessoa que pratica aquela ação, que administra, que gerencia algo. Ok? So, for example, I have to go to the bank and talk to the manager. Alright? To the manager. Então, vários exemplos, eu tentei anotar alguns aqui que são assim, bastante comuns, que a gente vai ver em várias situações aí, em TV, em vídeo, então peguei coisas do dia a dia, como eu falei, principalmente aqui na Flórida, né, o pessoal nesses grupos aí de trabalho, no Facebook também, na comunidade brasileira, hispana também, então aparece muito vocabulário que eu vou falar aqui hoje. Então eu selecionei algumas palavras aqui, que a partir delas a gente vai formar novas relacionadas com ocupações. Então a próxima é o seguinte, por exemplo, se eu disser o verbo dance, ok? Dance. Então a pessoa que pratica aquela ação, como que vai ficar? Dancer, ok? Então de novo uma palavra que terminou em E, então nesse caso eu só preciso acrescentar um R, dancer, ok? Então por exemplo, se eu disser my father is a great dancer, ok? Então, dancer. Outra opção, eu mesmo como exemplo, né? O que eu faço? Né? I teach English. Então, teach, a ação de ensinar. Então, quem que faz aquela ação é o teacher. Alright? I'm an English teacher. Então, teacher, a pessoa que faz aquela ação. Ok? Essa outra aqui é bem interessante, porque assim, normalmente quando eu estou nas aulas falando de profissões e a gente faz alguma atividade relacionada a isso, sempre os alunos, não vou dizer sempre, mas assim, na maioria das vezes os alunos confundem, que é o play. Né? Então, lembrando que o play pode ser jogar, tocar ou brincar. Tá? Então, jogar algum jogo, alguma atividade, algum esporte, tocar algum instrumento, um vídeo, né, uma música ou brincar. Então é o seguinte, play, a pessoa que faz aquela ação é o que? É o player. Tá? Então nesse caso a gente vai colocar o ER no final, player. Aí é que está a questão que eu estava mencionando, da dificuldade que as pessoas têm com essa aqui, assim, não dificuldade, mas assim, uma pequena falha. Um jogador de futebol, por exemplo, né? Então, ó, jogador de futebol, ou jogador de vôlei, qualquer que seja a atividade que ele joga. Então, ele é um player, mas de que tipo? Né? De futebol, vou dizer soccer player, ok? Se fosse de volleyball player, poker player, tá? Então, eu acho que eu falei isso lá no primeiro vídeo, se eu não me engano, que é uma das regras em inglês, é que o adjetivo, né, a característica vem antes, então vem antes do substantivo. Então, nesse caso, eu falei, o player é o jogador, mas que tipo de jogador, que tipo de atividade ele faz? É de futebol, é de vôlei, é de poker, é um bom jogador, a característica que for vai vir primeiro. Então, pode ser a good player, a strong player, mas no caso estou querendo dizer soccer player. Então, né, a questão que eu ia falar é o seguinte, a maioria dos, assim, bastante casos, quando os alunos estão começando a estudar, tem essa confusão, e aí fala, he is a player soccer, he is a play soccer, ou alguma coisa desse tipo. Então, não posso falar play, porque play é o verbo, é a ação, tá? Então, não posso dizer he is a play soccer.
E não posso dizer he is a player soccer, tá? Então o certo é dizer, vou pegar um exemplo aí, uma pessoa famosa aí, um Neymar, e aí eu vou dizer, Neymar is a soccer player. Soccer player. Ok? Então a característica primeiro. E as outras palavrinhas que eu separei aqui são o seguinte também, agora mais relacionado, né, ao que o pessoal faz no dia a dia aqui, como eu falei, nos grupos aqui, o pessoal que busca trabalho, né, aqui, principalmente aqui na Flórida, onde eu estou, eu vejo isso, mas em outros estados também, eu conheço pessoas, tenho amigos que moram em outros estados aí, o pessoal em Boston, em North Carolina também, então é um vocabulário que também vai ajudar bastante esse pessoal aí. Então é o seguinte, o pessoal que trabalha na limpeza, né, então tipo de ação que eles fazem é o que? Limpar. Então o verbo limpar, qual que é o verbo limpar? É o clean, clean. Então quando alguém te perguntar aí, what do you do? E aí você vai dizer, por exemplo, I'm a clean? Não posso dizer isso. Eu até posso dizer, não para essa pergunta, mas eu poderia dizer em outro contexto, dizer, I am clean, né? Pô, beleza, estou limpo. Né? Eu tomei banho ali, ou comi um cachorro quente aqui, né? Com aquele monte de coisa lá do cachorro quente brasileiro, não me sujei. I am clean, tá? Mas falando de profissão, lembra a regrinha que eu falei? Você tem que colocar o ER no final. Então, nesse caso aí, what do you do? I'm a cleaner. Então, normalmente quando o pessoal posta lá que tá buscando alguém para trabalhar nesse ramo aí, vai colocar lá, I'm looking for a cleaner, house cleaner. Então, alguém que limpa a casa, house cleaner, ou cleaner, às vezes o pessoal acaba encurtando, tá? Então, vamos parar de dizer aí, I'm a clean, eu sou clean, não, até o pessoal mistura com o português, beleza. Então, diga eu sou cleaner, tá? Mas lembrando da regrinha do ER, I'm a cleaner. Nesse mesmo sentido aí, outra palavra que aparece bastante aqui, né? O pessoal sabe aí que aqui tem a ajudante, né? Vamos dizer assim. Tem aquela que é a que dirige, a que é a líder da equipe, e tem a outra que vai de ajudante, né? Então, lembrando aí que a palavra, né, o verbo ajudar, qual que é? Help. Ok? Então, help é o verbo. Ou pode ser o substantivo também, ajuda. Então, eu não posso dizer I'm help, I'm a help. Não. Tá? Então, eu estou falando, eu sou uma ajuda, eu sou um ajuda, verbo. Não pode. Então, lembra do ER. O que você faz? Né? É ajudante, né? É alguém que ajuda. Então, alguém que executa aquela ação. So, what do you do? I'm a helper. I'm a helper. Ok? Seja para qualquer ocupação, né? Às vezes o pessoal que trabalha fazendo limpeza, ou com pintura, ou com landscaping, né? Seja o que for. Então, no sentido de ir ajudar alguém, de ser o ajudante, helper. I'm a helper. Beleza? Então, quando vê aí também os anúncios aí, o pessoal que está procurando aí, buscando trabalho, então vai dizer vaga para helper, ok? A position for a helper. I need a helper. Então, lembrando de colocar o ER. Mais um que aparece também bastante aí, que agora, pelo que eu já falei tanto, é que vocês já vão saber até o que fazer. Então, para o pessoal que trabalha pintando aí, então é o seguinte, o verbo pintar. Moleza, né? Lá no computador vocês usam bastante quando vocês abrem lá aquele programinha de fazer os desenhos. Todo mundo sabe, mas às vezes não associa que é o mesmo nome. Então a gente vai dizer pintar, paint, ok? Então essa é a ação. Então não posso dizer, alguém te fizer a pergunta aí, falar, what do you do? Aí você vai dizer, I'm a paint. No, lembra do ER, você é a pessoa que executa aquela ação. Então você vai dizer o quê? I'm a painter. What do you do? I'm a painter. Ok? Então, é importante ter a pronúncia bem clara disso aí, não dizer paint, falar para dentro, falar para fora, para ficar bem nítido, para quem te ouve perceber que você está falando correto. Né? No fundo, se você não falar, a pessoa vai te entender, porque uma palavra tem origem na outra, mas vai ficar feio, né? Fica estranho. Você pode falar direitinho, se você está querendo desenvolver, então vamos forçar mesmo essa questão do ER, enrola mesmo a língua e diz painter, helper, cleaner, teacher, dancer, manager, player, ok? Então, I'm a painter. E mais uma aqui que eu separei que está bem dentro desse contexto aí do pessoal que faz esses trabalhos aí com limpeza, que eu vejo bastante esses anúncios também,
é a pessoa que dirige. Então, quem vai dirigindo aí, né, que não é a helper, ou em outros contextos aí de quem faz esse tipo de trabalho aí que vai como motorista, né? Então, como eu falei, qual é o verbo dirigir? Drive, drive. Qual é a regrinha então para a gente colocar, dizer que é a pessoa que faz essa ação? Botar o R no caso dessa palavra que terminou com E, né? Esse verbo terminou com E. Então é o driver, beleza? Então quando vier aí um anúncio, alguém quer postar lá um anúncio que está procurando alguém para te ajudar e alguém que tenha carro, que seja um motorista, você vai dizer que você precisa de um driver, alright? I need a driver. I need a driver. Então, nesse sentido, é só a gente botar o ER e para várias outras ações aí que vocês procurarem, vai acontecer isso. Então, você acaba criando, assim, vamos dizer, uma profissão, né? A pessoa que executa aquela tarefa, que executa aquela ação. Isso não vai acontecer para todos, né? Como eu falei lá no início, quando eu respondi a pergunta, no início do vídeo, que eu falei, I'm a doctor, I'm a mechanic, I'm a chef. Tem algumas profissões que isso não vai acontecer, já tem uma palavra definida para isso, tá? Tem outras que vocês vão perceber que define por gênero também, masculino e feminino, mas bastante delas, muita coisa vocês vão ver que a partir do verbo você consegue formar profissões. Outra coisa também, você acaba criando coisas, né, objetos que executam certas tarefas, certas funções. Então, para a gente fechar, vou dar aqui alguns exemplos do que acontece, que às vezes coisas do dia a dia que vocês não tenham percebido. Então, por exemplo, quando você precisa enviar um documento para alguém, e aí você precisa, né, usar um digitalizador. Quem que fala isso? Ninguém, né? Então a gente vai lá naquela maquininha lá, naquela multifuncional, que faz várias funções, tira cópia, e aí você tem que fazer também um scan, você tem que escanear, né, que hoje a gente usa essa palavra do inglês no português, escanear. Então aquela máquina lá que faz a função de scan, a gente vai chamar a máquina de quê? A máquina executa a tarefa de escanear. Então você vai dizer que é um scanner, porque a máquina executa essa tarefa de, né, fazer essa leitura digital de algum documento, ok? Então tá aí uma palavra que a gente usa no dia a dia e talvez não tivesse percebido, scanner. Outra coisa que é bastante comum aqui, que a gente usa bastante aqui, é quando a gente vai botar a louça para lavar, né? Então a gente vai na máquina ali, se abre, começa a botar as coisas tudo dentro ali. Como que é o nome dessa máquina? É uma dishwasher, né? Então olha só, juntei duas palavras aí, o verbo wash, lavar, e o dish, que é as louças, né? Então é a lavadora de louça. Então ela executa essa ação de lavar. Então dishwasher. Então entrou também o ER porque indica que ela executa essa ação. Essa outra ação aqui também que está relacionada com o pessoal que trabalha fazendo limpeza. Então olha só, percebam essa aí também, coisa que vocês falam aí no dia a dia, uma ação que vocês usam, na verdade, um acessório aí que ajuda vocês na limpeza, né? Então, por exemplo, a palavra poeira, eu vou dizer dust. E aí esse acessório que vocês usam para tirar a poeira, remover a poeira, né? Então, qual é a função dele? É remover, tirar a poeira. Coloca o ER ali, como eu já tinha falado, então vai ficar um duster, ok? So, I need a duster to clean the counters, alright? Outro exemplo, bota a roupa para lavar, a gente não usa varal aqui, você pega e coloca numa outra máquina de secar. Essa máquina de secar também vai acontecer isso, né? Então o verbo secar é um dry, é o verbo dry. A máquina de secar, a máquina executa aquela tarefa de secar, aquela ação, então ela é uma dryer. Very good, that's it. So, I put my clothes in the dryer. Ok? A outra que eu lembrei aqui agora, eu nem tinha notado, mas está relacionado também, né, para a mulherada aí que vai, né, preparar o cabelo ali para sair no fim de semana aí. Então você toma um banho lá, pegou o seu hair dryer, né? Então é diferente, é o mesmo contexto, é de secar, mas ele vai secar cabelo. Então olha só, juntei duas palavras, hair dryer, ok? Can I borrow your hair dryer? Ok? E a última que eu separei aqui pra gente falar hoje, também está bastante no contexto aqui de coisas que a gente usa. Aqui nem tanto, né? Aqui na Flórida faz tanto calor que a gente não vai usar muito isso, a gente usa muito ar-condicionado.
mas eu creio que o pessoal mais pro norte aí, meus amigos aí que estão em Boston, né, North Carolina, que faz bastante frio aí, usam bastante. Então o verbo é heat, aquecer, esquentar, heat. Então, né, aquele equipamento, aquela máquina lá que faz essa função na casa quando está muito frio, né? Então ele executa essa ação de quê? De esquentar. Então ele vai ser um heater, né? Se você preferir soar mais britânico, T com som de T, né? Heater com ER no final. Ok? So, snow, como diria Jon Snow, winter's coming, let's turn on the heater. Ok? Então, um heater também, então não só para pessoas, como eu falei, para coisas também que executam tarefas que têm funções no nosso dia a dia. Ok? Alright guys, so these were our tips for today. I hope you use them as much as possible, especially because I brought some words that are really common in people's routines, especially here in immigrants' routines. Eu vou deixar aqui um desafio para vocês, deixarem nos comentários aí embaixo outras profissões, outras funções, né, como eu falei aqui, de equipamentos, coisas que executam essas tarefas aí. Então botem nos comentários outras coisas que vocês já sabem, que vocês virem durante a semana, que virem em algum lugar, coloca aí pra gente interagir. So thanks for watching the video and see you next week in our next class. Alright? Have a great weekend. Bye bye.